Ok, pessoal que está acompanhando pela TwitchCam os comentários das questões, tá bom? Então é o seguinte, esse gabarito ele é extraoficial, não é, portanto, objeto de recurso, tá bom? E as provas, as questões que eu vou analisar com vocês aqui, na realidade é do cargo 22 para técnico e o sequencial é o 012, tá ok? Então acompanhe ali, eu vou começar apresentando o enunciado da questão, a gente vai comentar e aproveitar e dar algumas dicas relativas aos conceitos citados aqui, para relembrarmos daquilo que já foi conversado em sala de aula, tá bom? Bom, com relação ao Windows XP, Microsoft Office, Internet, Intranet, julgue os itens a seguir. Em uma intranet, utilizam-se componentes e ferramentas empregadas na internet, tais como servidores web e navegadores, mas seu acesso é restrito à rede local e aos usuários da instituição proprietária da intranet. Essa questão ela é verdadeira, está correta, descreve corretamente como é que seria uma intranet. Até mesmo a presença dos servidores web que nem sempre são citados em provas para concurso público, né? Mas foi interessantíssima essa questão, está bem assinalada, bem correta. Mesmo que exista a possibilidade de usuários fora da rede local acessarem a intranet, esses usuários fora da intranet fogem do conceito intranet e passam a ser chamados de extranet. Okay? Então, perfeito, a questão descreve exatamente o que é uma intranet. Caso ele citasse a possibilidade de acesso externo, deixaria ali, esses usuários de fora deixam de ser intranet e passam a ser chamados de extranet. Tá ok? Na próxima questão é uma questão de Windows, na versão XP, fala o seguinte: por meio da ferramenta Windows Update, pode-se baixar via internet e instalar as atualizações e correções de segurança disponibilizadas pela Microsoft para o sistema operacional Windows XP. A afirmação, mais uma vez, é correta, bem elaborada, tranquila, e ele fala do portal da Microsoft na internet que permite mandar essas atualizações, não somente do Windows, né, mas também dos produtos da Microsoft, como o Office, por exemplo. Tá? Então a questão apresenta perfeitamente. Essa questão gerou alguma polêmica se essa ferramenta era de exclusividade do Windows 7 ou do Windows Vista, ou a partir do Windows Vista. Na realidade, o Windows Update já existia desde as versões anteriores, quando se utilizava o Internet Explorer para acessar o Windows Update. Então a afirmação, mais uma vez, insisto, é correta. Na questão seguinte, fala do Microsoft Word 2003. E fala o seguinte: o Microsoft Word 2003 não possui recursos para sombrear ou destacar parágrafos em um documento nele produzidos. Na realidade, essa questão está incorreta, ela está falsa, porque o Word, na versão 2003, a partir do menu Formatar, comando Fonte, na caixa de diálogo, na janela que é exibida, menu Formatar, item Fonte, você tem acesso a recursos de formatação, seja o sombreamento, por exemplo, tá bom? Então, essas ferramentas existem no Word 2003. Na questão afirma que não existem, por isso que a questão está errada. Já na próxima, sobre o Excel 2003. No Microsoft Excel 2003, por meio da função lógica CSE, pode-se testar a condição especificada e retornar um valor caso a condição seja verdadeira ou outro valor caso a condição seja falsa. Então, nessa situação, essa questão está perfeita, bem elaborada. Lembrando da sintaxe da função C, o formato da função C, ela especifica 3 argumentos, 3 partes, né? A primeira é o teste lógico. Tá? Conforme indicado na questão, nós podemos testar essa condição. Se esse teste lógico for verdadeiro, nós avançamos para o segundo argumento, que seria o ser verdadeiro. Agora, caso esse teste lógico citado na função C fosse falso, nós iríamos então para o terceiro argumento para apresentar a resposta final da questão. Ok? Então essa questão sobre o Excel 2013, ela está correta. Já na próxima questão ele fala o seguinte: na internet, backbones correspondem a redes de alta velocidade que suportam o tráfego das informações. A questão citada na prova está exata, está perfeita, está correta. Essa questão em especial sobre backbones, descreve backbones, espinha dorsal, tá, okay, da internet, é onde todos os provedores, nós nos conectamos de certa forma
nesses backbones. Para ficar mais claro, vamos lá, dentro de uma estrutura hierárquica aqui, quais são os níveis de acesso à internet? Nós, usuários comuns, acessamos a internet a partir de provedores de acesso. Os provedores de acesso, por sua vez, se conectam a provedores de backbone, que por sua vez estão conectados aos backbones. Os backbones se interligam a outros backbones a partir dos chamados NAPs, Network Access Point. Enfim, essa questão dos backbones é onde nós encontramos as maiores velocidades de conexão, geralmente constituídas por fibra ótica, onde nós conseguimos atingir ótimas velocidades. E é importante lembrar que esses backbones podem interligar países ou até mesmo continentes. Ok? Então a questão sobre backbones está correta. O próximo enunciado joga o seguinte: julgue os itens seguintes relativos a correio eletrônico, Outlook 2003 e Internet Explorer na versão 7. Na primeira questão, ele cita do protocolo que é utilizado no ciclo de troca de mensagens de correio eletrônico, no caso o SMTP. O SMTP é um protocolo padrão para o envio das mensagens de e-mail. Se a questão parasse por aqui, ela estaria exata, verdadeira, mas ele continua afirmando que automaticamente criptografa todas as mensagens enviadas. E esse é o erro da questão. A questão que fala do SMTP como sendo um protocolo padrão de envio de e-mails, ela está incorreta. Por quê? Ela não criptografa as mensagens que estão sendo enviadas. Ele apenas tem o papel de transmitir as mensagens, enviar as mensagens entre servidores, entre os provedores de e-mail. Tá ok? Então a questão está errada quando ele afirma que é possível que ele criptografa as mensagens de correio eletrônico. Já na próxima questão ele fala do Outlook. O Outlook tem a capacidade de armazenar os dados referentes à mensagem de e-mail em um computador local, utilizando-se arquivos com o formato PST, .pst. Essa afirmação é correta. A partir do menu arquivo e o comando importar e exportar, na caixa de mensagem, na caixa de diálogo que é exibida, marcando a primeira opção e clicando OK, você entra então num assistente, onde permite fazer tipo como se fosse um backup desses teus e-mails. Por exemplo, você vai formatar o seu computador, você deseja preservar todas essas mensagens. Então seria interessante salvar esse arquivo no formato PST, até para que esse arquivo pudesse então, na importação, ser recuperado e, após todos os programas serem reinstalados no computador, você recuperar todas as mensagens. Então a questão que fala do Outlook está corretíssima, está perfeita a questão. Lembrando o caminho para chegar a esse procedimento, né, como nós poderíamos salvar as mensagens, salvar, né, esses dados que sugerem toda a mensagem na íntegra e tudo mais, é menu arquivo, comando importar e exportar. E a última questão, no Internet Explorer versão 7, não é possível adicionar de uma só vez diversas guias abertas, diversas abas abertas em uma janela a listas de páginas favoritas. Para fazê-lo, é preciso adicionar uma guia de cada vez. Essa afirmação é incorreta. É possível adicionar no Internet Explorer 7 toda a lista de sites exibidos, que são abertos, né, que estão sendo exibidos nas abas, é possível adicionar a sua lista de favoritos, de maneira muito fácil. Estando com o navegador Internet Explorer, vocês têm dois botões favoritos. O primeiro botão favoritos é o que exibe a central de favoritos. Já o segundo botão favoritos, que tem um sinal de adição, é aquele botão que permite adicionar os sites aos favoritos. Não só adicionar, na realidade, ao clicar no botão é exibida uma lista de opções. E nesta lista de opções vocês encontram, dentre as opções de importar e exportar favoritos, organizar favoritos, adicionar no site favoritos, você pode então adicionar a lista de abas abertas, dos sites todos que estão carregados naquela janela do Internet Explorer, a sua lista de favoritos. Então essa questão ela está incorreta, porque ele afirma que só seria preciso então adicionar uma guia de cada vez. Essa afirmação é incorreta, é falsa. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dos comentários, né, breve explicação das questões, lembrando que esse gabarito é extraoficial e não é, portanto, objeto de recurso. Ok? Até a próxima.